Escravo precisa de reconhecimento, caramba! Ao contrário de vocês, a minha Bíblia não tem apenas uma página. E aí eu cruzo os meus braços e espero essa turminha aí do oba-oba vir me contraditar. Olá meus irmãos, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando. Não esqueça de antemão de deixar o seu like, verificar a sua inscrição, verificar também o sininho de notificação e divulgar o nosso canal aqui, tá bom? Não esqueça também de enviar a sua pergunta, a sua dúvida, lá no nosso e-mail, pergunteaoph@gmail.com, que nós estamos respondendo todas as dúvidas dos irmãos, todas as terças-feiras, no nosso quadro Pergunte ao PH. Meus irmãos, o vídeo de hoje, ele vai ser bem interessante, curioso, complexo e, por que não dizer, até mesmo polêmico. Por isso, eu convido os senhores a divulgar para o maior número de pessoas possível, tá bom? Eu não tenho nenhuma pretensão em ser lacônico aqui em minhas palavras, em ter um vídeo relâmpago, tá bom? A minha pretensão é ser de fato prolixo, taxativo em minhas palavras. Nós temos aí uma gama de vídeos no YouTube, né, com conteúdos, com comentários sobre bebidas alcoólicas, né, e o cristão. Todavia eu venho percebendo que são conteúdos, comentários rasos, rápidos. A minha pretensão não é essa. A minha pretensão é ter um vídeo aqui bem extenso, com um embasamento bíblico, com argumentação coerente. A minha pretensão é fazer você pensar, raciocinar, tá bom? E apresentar aqueles textos bíblicos mal interpretados, deturpados pelos proibicionistas, tá bom? E eu gostaria de fazer uma exegese, uma análise fria desses textos, tá bom? Meus irmãos, eu gostaria de antemão de beber um bom vinho. Quem me conhece sabe que eu aprecio um bom vinho, tá bom? Eu gostaria, no decorrer do vídeo, vocês já vão perceber que eu de vez em quando vou beber um bom vinho. A garganta fica seca, então se faz necessário se beber. PH, por que discorrer sobre um assunto acerca de bebida alcoólica? Tanto assunto na Bíblia para ser dissertado. As almas estão morrendo. E aí você vem com assunto sobre bebida alcoólica, né? Especialmente o vinho. Por que você vai destacar sobre bebida alcoólica? Bom, eu vou comentar sobre bebida alcoólica, tá bom? Porque é um assunto das Escrituras. Falar sobre bebida alcoólica é falar sobre a Bíblia. O vinho, a bebida alcoólica, está presente em toda a Bíblia. Tá bom? Então, a minha pretensão é defender aquilo que os reformadores do século XVI defenderam. Você sabia que os reformadores do século XVI, eles não enfatizaram apenas o sola escritura, isto é, somente a escritura é a inerrante e infalível palavra de Deus. Depois os puritanos, especialmente ali século XVIII, né, onde tiveram maior proeminência, aquela frase célebre por eles, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ok? Mas os reformadores não enfatizaram apenas o sola escritura. E é o que eu vejo hoje em dia, as pessoas enfatizam muito o sola escritura, mas esquecem de enfatizar, ok? Um outro ponto que os reformadores defenderam, o tota escritura, isto é, toda a escritura. A escritura não é somente a palavra de Deus, mas eu não devo de pregar, ensinar que somente ela é inerrante, infalível, mas eu devo de ensinar também para o público ou para as pessoas que eu devo de pregar toda ela. Ora, se a escritura é a palavra de Deus, obviamente eu tenho que pregar aquelas passagens que são um espinho na minha garganta. Aquelas passagens que eu acho complexas, eu devo de pregar, por exemplo, as genealogias. Eu devo de ensinar, por exemplo, sobre casamento. Eu devo de ensinar sobre Apocalipse. Eu devo de falar que existe um juízo de Deus sobre o homem, se porventura ele não se arrepender dos pecados. Eu não devo
pegar somente as partes bonitinhas e que convém, as que eu aceito e que cabe no meu raciocínio e na minha lógica humana, dizer, essa aqui eu posso falar, eu posso ensinar, todavia essa não. Essa aqui vai na contramão daquilo que eu creio. Então, não devemos ensinar apenas o sola escritura, mas o toda escritura. Toda a escritura deve ser exposta, toda a escritura deve ser comentada, toda a escritura deve ser pregada, toda a escritura deve ser ensinada, toda a escritura deve de ter livros sobre todos os assuntos, sobre todos os tópicos, todos os temas bíblicos. Se eu não prego toda escritura, eu não estou anunciando todo o conselho de Deus, conforme Paulo destaca lá em Atos capítulo 20, tá bom? Então precisamos enfatizar não somente o sola, mas o toda escritura, tá bom? Então eu vou falar sobre bebida alcoólica, porque falar sobre bebida alcoólica é falar sobre Bíblia. Falar sobre bebida alcoólica é ser um cristão bíblico, tá bom? De antemão, se alguém me perguntasse, PH, por que que tu bebe um bom vinho? Eu responderia sem titubear. Eu responderia sem nenhum pingo de vergonha. Eu responderia com a maior frieza possível. Tá bom? Olha, meu irmão, eu bebo vinho porque eu gosto. Esta é a minha resposta. Por que que você bebe vinho? Eu bebo vinho porque eu gosto. Eu não bebo cerveja, por exemplo, porque eu não gosto. Eu não gosto do sabor, né? Meio amargo, né, da cerveja. Eu já gosto de vinho, porque vinho tem um sabor doce. Eu gosto de bebidas doces, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Eu bebo vinho porque eu gosto. Com isso, eu não pretendo aqui, no discorrer da minha fala, do meu estudo, eu não pretendo aqui agradar dois grupos. Primeiro, o grupo dos proibicionistas. Não pretendo agradá-los, tá bom? Segundo, o grupo dos libertinos. Existem aí alguns, né, que depois de conhecer a fé reformada, começaram a entender que ingerir bebida alcoólica não é pecado. Mas aí começaram a ingressar no mundo da libertinagem. Começaram a ingressar no mundo onde a Bíblia não permite o cristão verdadeiro ir. Então eu não tenho compromisso nem com os proibicionistas, tá bom? Nem com os libertinos. Eu vou beber bebida, eu vou beber a ponto de me embriagar. Não, eu não tenho compromisso com nenhum desses dois grupos aqui, tá bom? O meu compromisso é encontrar um equilíbrio bíblico. O meu compromisso é entender o que a Bíblia diz sobre bebida alcoólica, tá bom? Esse é o primeiro ponto. É interessante, eu já vou destacar aqui, é interessante que o pessoal cita muitos puritanos, né? O pessoal cita muitos puritanos é sinônimo de pureza, etc, né? E citam Edwards, citam Owen, citam Bunyan, citam tantos outros, mas eles se esquecem, por exemplo, de um comentário que C.S. Lewis fez sobre os puritanos. Olha que interessante, já para arrebentar, né? É claro que os puritanos não é a nossa regra de fé e prática. A escritura que é. Mas se você reconhece que os puritanos eram homens de Deus, não eram libertinos, não eram pessoas devassas, mundanas, se você considera eles como homens de Deus, então você deve de entender que essas atitudes que eles tinham e essas condutas não eram erradas. Os puritanos eram homens bíblicos. Os puritanos eram pessoas que amavam a escritura. E eles tinham essa conduta que vou apresentar aqui, que não é a conduta de uma pessoa ímpia. É a conduta de pessoas santas, piedosas, tementes a Deus. Pessoas que defendem a pureza do evangelho. Você cita os puritanos, né? Veja bem, o que C.S. Lewis discorre sobre os puritanos. Devemos imaginar esses puritanos como sendo o exato oposto daqueles que se dizem puritanos hoje. Imaginemo-los jovens, vorazes, progressistas intelectuais, muito elegantes e atualizados. Eles não eram abstêmios. Os bispos, não a cerveja, eram sua aversão.
Os puritanos amavam fumar, bebiam, caçavam, praticavam esportes, usavam roupas coloridas, faziam amor com suas esposas, tudo isso para a glória de Deus que os colocou em posição de liberdade. Eu não pretendo agradá-los aqui, tá bom? Você gosta dos puritanos? Lê os puritanos? Cita os puritanos? Posta frases e textos dos puritanos no Facebook, Instagram, etc. Né? Então, essa conduta aí de beber, fumar, caçar, usar armas, ter relações sexuais com suas esposas, essa conduta você considera uma conduta de pessoas ímpias ou de pessoas tementes a Deus? Pare e pense sobre isso. Eu anotei aqui, meus irmãos, ontem à noite eu passei muito tempo fazendo um esboço do que eu iria comentar aqui. E, portanto, eu espero que vocês tenham paciência. Fiz alguns apontamentos, alguns tópicos e algumas argumentações e de vez em quando estarei lendo aqui. O primeiro tópico que eu gostaria de destacar aqui é que não há nenhum texto bíblico nas Escrituras condenando o uso de bebidas alcoólicas, ok? O que a Bíblia condena é a embriaguez. Acredito que isso quase todo mundo está careca de saber, né? Portanto, a Escritura não condena o uso de bebida alcoólica, mas sim a embriaguez. Talvez o texto mais célebre, mais falado quando tratamos sobre bebidas alcoólicas, o texto que vem em mente é Efésios 5,18. Né? E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. E o apóstolo prossegue, mas enchei-vos do Espírito. O que é o mas nessa frase? Quando você está diante do mas, você deve de entender que é um contraste, é uma ideia adversa. Ou seja, Paulo está contrastando a vida de um ímpio e a vida de um cristão. Ou seja, Paulo está dizendo que da mesma forma como alguém que age, que tem atitudes quando está debaixo do domínio do álcool, o crente, por sua vez, salvo em Cristo, ele deve agir de acordo com o domínio de Cristo em sua vida. Um bêbado, ele tem atitudes indecorosas, irreverentes. Um bêbado tem atitudes totalmente asquerosas, não é? Mas Paulo ele contrasta dizendo: a embriaguez leva a isso, mas vocês são diferentes, porque sobre a vida de vocês repousa o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos conduz à maturidade cristã, ao equilíbrio da vida cristã, e vocês devem de agir debaixo desse domínio. Vocês devem ser controlados por Deus, que é o próprio Espírito Santo. Percebe? Da mesma forma que como um bêbado atua e age sob o domínio do álcool, o crente, salvo em Cristo, ele age, ele atua sob o domínio do Espírito. Ok? Outro detalhe interessante é que a Bíblia ela é favorável ao uso de bebidas alcoólicas. Você sabia disso? Confira na sua Bíblia, se precisar anote mesmo, Deuteronômio 14, verso 26. Olha, é Deus quem está falando isso. De forma expressa, ele declara: e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, e por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Note que a Bíblia faz a distinção vinho e bebida forte. Existe uma teoria que eu já vou desmistificá-la, já vou destroná-la, refutá-la num instante. Ok? Que o vinho nos tempos bíblicos não tinha álcool. Pois bem, aqui em Deuteronômio 14, 26, há uma distinção clara e explícita de vinho, se vinho não tinha álcool, mas a Bíblia faz a distinção agora de bebida forte, que qualquer leigo entende o que é bebida forte. Se vinho não tinha álcool, pelo menos a Bíblia fala também e destaca sobre bebida forte. Note que é Deus quem está dizendo: vocês trarão. Vocês sabem, Israel dava os dízimos plural anualmente. E Deus está dizendo: vocês trarão esse dízimo, e de modo que vocês usarão o dízimo de sua renda para celebrar uma grande festa para mim, regada por vinho e bebida forte. É isso que o texto de Deuteronômio 14 e 26 está dizendo. Vocês vão celebrar uma festa para mim, acompanhada também
por vinho e por bebida forte. Percebe que é Deus quem está ordenando para que o povo celebrasse uma festa a ele, regada com bebidas alcoólicas. Portanto, a Bíblia não condena ingerir bebidas alcoólicas, mas a embriaguez. Eu gosto das palavras do reformador francês do século XVI, João Calvino. Calvino teve uma frase bem interessante, quando ele disse assim: moderada liberalidade. Moderada liberalidade. Essa é a tônica das Escrituras. Essa é a tônica do ensino geral da palavra de Deus. Moderada liberalidade. E Calvino argumenta um pouquinho mais. Calvino diz o seguinte, que existem algumas pessoas que defendem que pode-se beber vinho, por exemplo, para fins medicinais, ok? Você deve de beber vinho ou uma cerveja apenas para nutrir o seu corpo, né? Aí Calvino diz não. Ele diz, eu acho incoerente esse comentário e essa fala. Porque Deus deixou os alimentos, diz Calvino, e as bebidas, não apenas para nutrir o nosso corpo. É claro que eles fazem isso, mas Deus deixou muito mais. Ele deixou para o nosso prazer. E Calvino continua. Percebe que o alimento, percebe que as bebidas, de uma forma em geral, elas têm sabor. Se elas têm sabor, elas não foram dadas apenas para nutrir o nosso corpo, ok? Mas elas foram dadas também para nós saborearmos, deleitarmos, termos prazer com a comida e com as bebidas. Percebe? Acho interessante esse comentário. A comida e a bebida não foi dada apenas para nutrir, mas o fato dela ter sabor significa que ela foi dada muito mais para nutrir, significa que ela foi dada para o nosso prazer, para nós nos deleitarmos com essas delícias. Calvino cita, por exemplo, o Salmo de número 104, verso de número 15, quando o salmista declara, e o vinho que alegra o coração do homem. Percebe que ele não foi dado apenas para nutrir o corpo humano, mas foi dado também para alegrar o nosso coração. Foi dado para trazer alegria, foi dado para dar prazer ao homem. Percebe? Então Calvino argumentava moderada liberalidade. Esse é o ensino bíblico. Você não é proibido ingerir bebida alcoólica, mas tenha equilíbrio. Seja moderado. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, e esse é bem interessante, com muito embasamento bíblico. É interessante, meus irmãos, eu gostaria de conferir o texto bíblico da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, porque quando um proibicionista, ele diz assim, é pecado beber bebida alcoólica, é pecado beber cerveja, é pecado beber vinho, entre outras. Quando um proibicionista diz é pecado, e cria a sua lista de regras que não estão de forma harmônicas com a palavra de Deus, esse proibicionista, preste bem atenção, ele se encontra no lugar de Deus. Quando ele proíbe, quando ele condena, ele pensa ser Deus. O apóstolo Paulo é muito claro na carta aos Colossenses, capítulo 2, no verso de número 20 em diante, ele diz assim, se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregueis ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo, 21, tais como, não toques, não proves, não manuseis. E ele continua no verso 22, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Verso 23, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Eu não preciso tecer nenhum comentário sobre esses textos, porque eles são claros. Use a sua mente, seja inteligente. Percebe que um proibicionista, é isso que um proibicionista faz. Ele diz assim, não toque, não prove, não manuseie, é proibido. Quando um proibicionista diz é pecado beber bebida alcoólica, ele está se colocando no lugar de Deus.
ele está se colocando acima da palavra de Deus. E isso é pecado, isso é um erro. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, e agora eu vou mexer na teoria, na velha teoria, de que o vinho nos tempos bíblicos não tinha álcool. Percebe que quando a palavra vinho aparece na Escritura, seja no hebraico do Antigo Testamento, seja no grego do Novo Testamento, vamos pegar o Novo Testamento, né? A palavra grega para vinho no Novo Testamento é a palavra grega oinos. Já a palavra grega para suco da uva no Novo Testamento é a palavra grega gleukos. A palavra grega gleukos é a palavra grega específica para o suco da uva. A nossa palavra em português, glicose, é proveniente do grego gleukos, tá bom? Para suco da uva. Note, meu irmão, que essa teoria não tem respaldo bíblico, exegético, tá bom? Nas línguas originais, porque a Bíblia é muito clara na distinção das palavras gregas. Quando a Bíblia quer falar sobre vinho, ok? Ela utiliza no Novo Testamento, a palavra grega oinos é utilizada 33 vezes no Novo Testamento. Já a palavra grega para suco da uva, que é uma palavra grega específica, chamada gleukos, ela é usada uma única vez no Novo Testamento. Essa única vez aparece aqui em Atos, capítulo 2, verso de número 13, quando, no dia de Pentecostes, os apóstolos falam nas línguas, nos idiomas ali, das mais de 15 nações representadas, e as pessoas de fora começam a zombar dizendo, estão cheios de mosto. A palavra grega aqui, para mosto, no texto grego original koiné, aparece como gleukos e não como oinos. Quando alguém argumenta dizendo o vinho nos tempos bíblicos não tinha álcool, ela incorre nesse erro gravíssimo exegético. Por quê? Porque a Bíblia faz a distinção muito clara sobre vinho e sobre suco da uva. Quando ela quer falar sobre vinho, tá bom? Ela usa a palavra grega oinos. Quando ela quer falar sobre suco da uva, ela usa a palavra grega gleukos. E aqui em Atos capítulo 2, verso de número 13, a palavra grega que aparece aqui para mosto, tá bom? É a palavra grega gleukos. É a única vez que aparece em todo o Novo Testamento. Percebe que as zombarias daquelas pessoas diz assim, estão cheios. A palavra cheios denota excesso. Percebe que até mesmo o suco da uva, o gleukos do Novo Testamento grego, percebe que até o vinho, digamos, né, o vinho mais suave no século I, na cultura judaica, percebe que até mesmo aquele gleukos, ele tinha o poder suficiente para embriagar alguém. Percebe? Esses homens estão cheios de gleukos, ou seja, estão cheios do suco da uva. Estão embriagados. A palavra grega não é oinos aqui. A palavra grega é gleukos, que é uma palavra grega específica para suco da uva. Percebe que até mesmo o suco da uva já tinha poder para embriagar uma pessoa. Essa teoria de que o vinho nos tempos bíblicos não tinha álcool não tem embasamento bíblico, porque oinos é literalmente vinho e gleukos é literalmente suco da uva. E mesmo o suco da uva tinha o poder para embriagar uma pessoa. Precisamos atentar para isso. Agora, note alguns textos bíblicos. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 19, versos de números 32 ao 35. Gênesis 19, versos 32 ao 35, que Ló ficou bêbado com vinho. Se vinho nos tempos bíblicos não tinha álcool, por que Ló ficou bêbado com ele? Em Gênesis 9, versos 20 e 21, a Bíblia diz que Noé ficou bêbado por ter bebido vinho. Ora, se o vinho não tinha álcool, por que Noé ficou bêbado?
A Bíblia fala em Esther, capítulo 1, versos 10 e 11, que Assuero ficou alegre por ter bebido vinho. Se ele não tinha álcool, por que Assuero ficou alegre? A Bíblia também fala, no Salmo de número 60, verso de número 3, que o vinho deixa a pessoa cambaleante. Significa que o vinho nos tempos bíblicos tinha álcool. A Bíblia também fala que em Caná da Galileia, Jesus transformou a água em vinho. Note, João, capítulo 2, verso de número 10. João 2 e 10 diz assim: depois que Jesus faz o milagre, o mestre Sala diz: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Quando o mestre Sala diz todo homem põe o vinho bom, e quando já tem bebido bem, põe o inferior, ele estava querendo dizer, no auge da festa, quando a pessoa já está, numa linguagem bem brasileira nossa, para lá de Bagdá, né? Então qualquer coisa é bem-vinda. Qualquer vinho, pior que seja, é bem-vindo. E aí ele diz assim, tu guardaste o melhor vinho para o final, que foi o que Jesus transformou. Note que o texto bíblico diz assim, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, ou dependendo da tradução, bebido bastante, põe o inferior. Essa expressão, bebido bem ou bebido bastante, no texto grego, é a palavra grega metostossim, ok? Metostossim foi traduzido para o nosso português como bebido bem ou bebido bastante. Esse metostossim significa literalmente alguém que já está bêbado, alguém que já está cambaleante. Percebe? Como que o vinho, nos tempos bíblicos, não tinha álcool? A Bíblia também fala, meus irmãos, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, deixa eu conferir aqui rapidamente, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 21. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Como que o vinho nos tempos bíblicos não tinha álcool? A Bíblia também fala, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, verso de número 8. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso de número 8. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho. Percebe a expressão, não dados a muito vinho. Se ele diz para os diáconos não ser dados a muito vinho, é porque o vinho nos tempos bíblicos tinha álcool. Confira também o texto na segunda carta do apóstolo Paulo, a carta do apóstolo Paulo a Tito, ok? No capítulo de número 2, verso de número 3. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho. Ora, se Paulo diz não dadas a muito vinho, significa dizer que o vinho nos tempos bíblicos tinha álcool. Confira também o texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, verso de número 34. Jesus, falando sobre uma advertência com os discípulos, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, verso de número 34, diz assim: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Desde os versos de números 5 ao 7 desse mesmo capítulo do Evangelho, segundo Lucas, capítulo 21, Jesus está tratando sobre o juízo iminente que viria sobre Jerusalém na sua queda, inclusive do templo no ano 70 depois de Cristo. Jesus está falando que Jerusalém seria cercada pelas legiões romanas. Os romanos trariam juízo. E Jesus está dizendo para os discípulos, vocês devem de atentar para isso. Vocês tomem cuidado que os corações de vocês não se carreguem de glutonarias, de embriaguez.
Por quê? Porque se os discípulos estivessem embriagados no dia em que os romanos trouxessem juízo sobre Jerusalém, eles seriam pegos também e não haveria a possibilidade de fuga, ok? Como é que o vinho nos tempos bíblicos não tinha álcool? A Bíblia é muito clara nesse sentido. Veja ainda a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 5, verso de número 23. Não bebas somente água, mas usas de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das suas frequentes enfermidades. Paulo diz para Timóteo, não usa somente água, mas usa de um pouco de vinho. Ora, se Paulo diz um pouco de vinho, significa dizer que o vinho nos tempos bíblicos tinha álcool. Agora note que esse texto é muito citado pelos proibicionistas, né? Olha, o apóstolo Paulo diz para Timóteo beber vinho para fins medicinais, não para o prazer dele. Mas percebe, meus irmãos, e eu gostaria de destacar, digamos, uma notinha de rodapé. Você sabia que nos tempos de Jesus, nos tempos do Novo Testamento, a água em Israel era muito escassa? De modo que encontraram uma fonte, um poço de água, nos tempos do Novo Testamento, era como que se achar um grande tesouro. É por isso que a mulher samaritana, conversando com Jesus lá no poço de Jacó, no Evangelho segundo João, capítulo 4, ela diz assim, o nosso pai Jacó cavou esse poço aqui. Isso já tinha mais de 1000 anos que havia cavado. Então, água nos tempos de Jesus, nos tempos do apóstolo Paulo, era muito escassa. Portanto, o vinho era uma bebida muito usada pelos judeus. A água era escassa. Encontrar um poço era um tesouro. E quando era encontrado um poço, isso era preservado, mantido, guardado por séculos. Agora, quando essas águas eram trazidas, elas eram guardadas em depósitos. E quando, por sua vez, elas eram guardadas em depósitos, bactérias acumulavam naquelas águas, de modo que quem bebia, quem ingerisse aquelas águas, causaria mal-estar e doenças. Note por que Paulo recomenda a Timóteo a não beber somente água, mas também de ingerir um pouco de vinho. Por quê? Porque Paulo está dizendo exatamente isso, que Timóteo estava doente. Os problemas estomacais que ele estava tendo é porque ele havia consumido água. A água nos tempos do Novo Testamento causava doença nas pessoas por causa das bactérias que ali viviam, nos depósitos que eram guardadas, armazenadas. Então, de forma irônica, parece que Paulo está proibindo a água aqui. Percebe? Para a gente brincar um pouco, parece que Paulo está dizendo, Timóteo, é proibido beber água, bebe só um pouco de vinho. Agora, percebe que algumas traduções traduziram exatamente assim, não bebas somente água. A expressão somente, que algumas traduções traduziram assim, não aparece no texto grego original koiné. Tá bom? Isso foi acrescentado pelo tradutor. Não sei o motivo, o porquê desse acréscimo, né, em acrescentar a expressão somente em 1 Timóteo 5 e 23. Talvez porque o tradutor fosse um proibicionista. Né? Mas no texto original koiné não aparece a expressão somente água. No texto original koiné ficaria exatamente assim, literalmente, não bebas água, mas usa de um pouco de vinho. A expressão somente não aparece no original. Portanto, a tradução ficaria, não bebas água. E não bebas somente água. Agora você entende o porquê que Paulo diz para Timóteo, não bebas água, meu filho. Por quê? Porque Timóteo havia bebido água, aquelas águas com bactérias, ok? De modo que ele estava doente, de modo que ele estava enfermo. É esse o sentido que Paulo está dizendo. Timóteo, você está doente é porque você tem bebido água. Não bebes mais ela. Beba um pouco de vinho. Porque o vinho, ele tem poder para curar doenças. Isso, inclusive, por exemplo, é ratificado por Plutarco. Plutarco diz assim,
o vinho é o mais útil das bebidas e o mais agradável dos remédios. Paulo está dizendo, bebas um pouco de vinho, mas é só um pouco, tá ok? É só um pouco. Por causa dos teus problemas estomacais, por causa das suas frequentes enfermidades. Por quê? Porque tu bebeu aquelas águas com bactérias. Isso é tão interessante como a água nos tempos do Novo Testamento, nos tempos do apóstolo Paulo, nos tempos de Jesus, como a água em Israel era escassa. E até hoje, existe um escritor moderno que ele escreve muito sobre bebida alcoólica. E ele contou que ele foi certa vez para Israel e ele chegou em um certo judeu ali que estava vendendo vinhos, né, para as pessoas. As pessoas estavam degustando ali o vinho de Israel, e aquele escritor, ele percebe que o homem, o senhor judeu, ele pegava o copo e lavava com vinho, não com água. Ele lavava todo o copo com vinho, depois dava as sacudidinhas e jogava o vinho fora e colocava no copo um outro vinho, que era o vinho para se beber. Percebe? Ou seja, ele usava um vinho apenas para lavar, para limpar o copo, e um outro tipo de vinho ele usava para o turista em Israel beber. E aí esse escritor, ele narra dizendo que esse senhor judeu que estava servindo vinho para os turistas, brinca dizendo, em Israel temos mais vinho do que água. Então percebe que em Israel, muito mais no século I, nos dias de Jesus, nos dias do Novo Testamento, a água era escassa e, portanto, os judeus eles se deleitavam com vinho. Ok? Um outro ponto que precisamos atentar para o nosso estudo aqui é que existe o argumento mais usado pelos proibicionistas. O argumento mais usado pelos proibicionistas é que Jesus não bebeu vinho. Olha, Jesus não bebeu vinho, portanto não devemos beber vinho. Jesus não ingeriu bebidas alcoólicas. Por quê? Porque a Bíblia não diz de forma clara e explícita. É verdade, a Bíblia não diz de forma clara e explícita que Jesus bebeu vinho ou qualquer outro tipo de bebida alcoólica. Concordo com você, amigo proibicionista. A Bíblia não diz que Jesus bebeu vinho. Mas a Bíblia também não diz que Jesus bebeu água. Então, se nós não devemos beber vinho, se nós não devemos ingerir bebida alcoólica, porque a Bíblia não diz de forma clara e explícita que Jesus bebeu, então nós não devemos também beber água, porque a Bíblia em momento algum diz que Jesus, algum dia, quando estava na terra, bebeu água. De forma clara e explícita. O que nós temos nas Escrituras são deduções. Esse é um excelente método interpretativo. Para se entender a Escritura, você não espera que tudo na Escritura esteja de forma clara e explícita, mas você pode entender o texto bíblico de acordo com deduções, de acordo com argumentos coerentes, lógicos e assim por diante. Jesus não bebeu bebida alcoólica, a Bíblia não diz de forma clara e explícita isso. Nós entendemos por deduções, por coerências. Mas a Bíblia também não diz de forma clara e explícita que Jesus bebeu água. Você está disposto a abrir mão da água? Porque Jesus não bebeu água, pelo menos a Escritura não diz de forma clara e explícita. Na verdade, a Bíblia nem diz que Jesus bebeu o leite materno. Você sabia disso? Me prova na Bíblia algum texto bíblico que diz que Jesus bebeu o leite materno. A Bíblia não diz de forma clara e explícita. Mas significa que ele não bebeu o leite materno? O fato de a Bíblia não dizer que Jesus não bebeu bebida alcoólica não significa que ele não bebeu. A única exceção de a Bíblia declarando de forma clara e explícita que Jesus bebeu algo é em João capítulo 19, versos de números 28 ao 30, onde a Bíblia diz de forma clara e explícita que Jesus bebeu o vinagre que foi servido para ele lá no momento da crucificação. É a única exceção. A Bíblia rompe esse silêncio do que Jesus bebia. É apenas ali no momento da crucificação que ele bebe o vinagre. Mas a Bíblia não fala de forma clara e explícita o que ele bebeu em seu ministério terreno e assim por diante. Agora, embora a Bíblia não diz de forma explícita que Jesus bebeu bebida alcoólica, mas a Bíblia pelo menos diz de forma clara e explícita que ele aprovava e na verdade dava bebida alcoólica às pessoas. Caná da Galileia, acabamos de tecer um comentário aqui. Ele transforma a água em vinho. E a expressão metostossim indica alguém cambaleante, alguém bêbado. Além disso, na noite em que ele promulgou
a ceia substituindo a Páscoa judaica, ele pegou o vinho alcoólico e deu para os apóstolos. Significa que, embora a Bíblia não diz de forma clara que ele bebeu bebida alcoólica, mas a Bíblia diz de forma clara, ok, que ele aprovava e dava a bebida alcoólica, ou melhor, o vinho para as pessoas. Agora, se atentarmos, por exemplo, para Mateus, capítulo 11, versos 18 ao 19. Vamos lá, bem rapidinho, Mateus capítulo 11, versos de números 18 ao 19. Portanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Note que os oponentes de Jesus, especialmente a elite religiosa do século I, os fariseus, eles condenavam Jesus por ser beberrão. É claro que Jesus não era um beberrão. Isso foi uma falsa acusação. E assim, nenhum cristão que se preza, que tem domínio próprio, ele vai beber a ponto de cair, de perder o sentido das coisas. Há um equilíbrio, ok? Mas percebe que os oponentes de Jesus fazem uma falsa acusação que ele era beberrão, ok? Quando Jesus não era. Mas note que esta acusação, nem toda ela é falsa. Percebe que quem está declarando essas palavras é Jesus. Mateus está narrando, mas é Jesus quem está dizendo a acusação dos oponentes. Se essa acusação toda ela fosse falsa, logo Jesus falaria que ela fosse falsa. Percebe que Jesus está dizendo, portanto veio João. Quem João? João Batista, né? Não comendo nem bebendo. Isso é verdade. João Batista, ele não comia nem bebia. Nem bebia no sentido de que ele tinha um voto de nazireado, conforme em Números capítulo 6, os nazireus não poderiam beber bebida alcoólica, não poderiam ingerir vinho. Os oponentes aqui, tanto de João quanto de Jesus, eles não estavam falando toda uma mentira. Percebe que eles estavam falando a verdade. Eles estavam dizendo que João não comia nem bebia. João não bebia por quê? Porque era um nazireu, e nazireus não bebiam bebida forte. Agora percebe que no verso seguinte, é Jesus quem está dizendo. Os oponentes dele declaram, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Os oponentes de Jesus chamavam Jesus de beberrão, de comilão. Por quê? Porque Jesus estava ali presente com eles. Quem está declarando essas palavras é o próprio Jesus. Se fosse uma acusação falsa, Jesus falaria que ela era falsa. Jesus está dizendo que os oponentes percebiam que ele bebia e que João Batista não bebia, porque João era nazireu. Percebe? Precisamos atentar para isso. Agora, quando um proibicionista, ele diz que é pecado beber bebida alcoólica, ele se assemelha muito mais com seitas pseudo-cristãs do que com a Escritura, do que com o apóstolo Paulo. Quando o proibicionista diz, não toque, não prove, não manuseie, não beber bebida alcoólica é pecado, é errado. Esse proibicionista, ele se assemelha mais com seitas do que com a Bíblia. Por exemplo, se assemelha mais com os islâmicos do que com o apóstolo Paulo. Você sabia que os islâmicos é quem proíbe o uso de vinho? Veja bem, no Alcorão do islamismo, em Sura 5, versículos 9 e 91, diz assim, olha o que diz o Alcorão. Ó vós que credes, o vinho e o jogo de azar e as pedras levantadas com o nome dos ídolos e as varinhas da sorte não são senão abominação, ações de Satã. Então evitai-as na esperança de serdes bem-aventurados. Satã deseja apenas semear a inimizade e a aversão entre vós, por meio do vinho e do jogo de azar, e afastar-vos da lembrança de Alá e da oração. Então abster-vos-eis disso. Percebe que os islâmicos proíbem o vinho.
Percebe que no ano 638 depois de Cristo, quando os muçulmanos tomaram Israel, eles destruíram completamente as vinhas existentes há séculos em Israel. Por quê? Porque o vinho, segundo a concepção islâmica, causa desgraça. É pecado, é errado, é condenado. Você quer se assemelhar com o islâmico ou com a Bíblia? Percebe? Os muçulmanos condenam bebidas alcoólicas. Agora, você pode argumentar, bebida alcoólica, assim como os muçulmanos argumentam, né? Bebida alcoólica é pecado porque gera desgraça, porque traz desgraça. Então eu devo de me abster completamente. Bom, se você usar esse argumento da desgraça, então você deve se abster de outras coisas. Por exemplo, sexo e mulheres. Você sabe que o sexo tem desgraçado muitos casamentos e muitas famílias. O sexo tem sido deturpado. Sexo é bênção, Deus é o criador de todas as coisas subsistem por meio dele, tudo que Deus criou é bom, tá bom? O sexo é bom porque foi Deus quem criou. Lá em 1 Timóteo 4 o apóstolo Paulo ratifica. Mas nós sabemos que ele é bom quando ele está nos parâmetros do casamento. Aí ele é bênção. Mas, por exemplo, adultério, fornicação, homossexualidade, bestialismo, pedofilia, ok? Entre outros, tudo isso é pecado. Ou seja, se você quer proibir a bebida alcoólica porque você não tem controle e porque você vê casos de pessoas que não têm controle e bebem a ponto de perder o rumo de casa, se você quer se abster completamente por causa do excesso, então você deve de proibir também sexo e as mulheres. O sexo, ele é bom, ele é perfeito dentro do limite que a Bíblia impôs. Mas, quando ultrapassa os limites estabelecidos pelo próprio Deus e pela Escritura, ele é pecado. Tudo que é em excesso é prejudicial. Você tem coragem de proibir e de condenar o sexo e as mulheres? O dinheiro, por exemplo. Você sabe que o dinheiro é bênção. Mas se você se torna uma pessoa avarenta, que cobiça, que se emprega demais no trabalho, que não tem tempo para Deus, para a família, para a sua igreja, e só quer trabalho, só quer dinheiro, só quer enriquecer, você também está pecando. Você eliminaria o dinheiro por causa dos excessos? Porque as pessoas, muitas delas, não têm equilíbrio e não sabem usá-lo? Política. A política em si não é do demônio, não é pecado. Mas pelo fato de existir pessoas corruptas, bandidos, canalhas no meio da política, vamos agora eliminar a política? Tudo que em excesso é problema, traz desgraça, é prejudicial. O vinho da mesma forma. Beber um bom vinho não é pecado, não é errado. Mas o excesso que traz desgraça. O excesso, e agora é com você, meu amigo libertino, ouça o que eu vou te dizer, que se envereda por esse caminho da bebedice, ouça o que eu vou te dizer. Muitos casamentos, muitas famílias e lares destruídos por causa da desgraça, da embriaguez, por causa do excesso. Muitas pessoas perdendo profissões, perdendo empregos porque se entregaram ao excessivo consumo das bebidas alcoólicas. Tudo que é em excesso é prejudicial. Tudo que é em excesso é problema para a vida cristã. Agora, curiosamente, e eu já vou passar para aqueles textos bíblicos mal interpretados, e eu vou analisar com vocês. Curiosamente, quando a Bíblia fala sobre... deixa eu conferir aqui. Quando a Bíblia fala sobre a bebedeira, ela também coloca no mesmo pacote a glutonaria. No meu tempo de pentecostal, eu via pastores rachando o sarrafo nos irmãos contra bebida alcoólica, contra vinho, contra cerveja. Mas eu percebia que aqueles pastores não tinham nenhum domínio próprio, por exemplo, no sentido das comidas. Eu lembro em tempos de pentecostal, quando a gente tinha aquelas
aquelas refeições, aqueles almoços beneficentes, né? No sentido de arrecadação de dinheiros. E eu percebi aqueles pastores gordos, aquelas mulheres gordas que sentavam-se, enchiam um prato, faziam uma montanha, e às vezes passava o irmão servindo a carnes gordurosas, ele dizia, não pode encher, meu irmão, deixa Deus te usar. Você está pecando, você é um hipócrita. Você condena a bebida alcoólica por causa do excesso. O excesso a Bíblia realmente condena, mas você peca também por causa da glutonaria. Você come em excesso. Você está fora de peso. Você é um gordo. Você é um pastor gordo que não tem equilíbrio. Mas, né, bebida alcoólica é confrontação sempre com os irmãos. Textos bíblicos, Deuteronômio 21 e 20. Provérbios 23 e 21, Mateus 11 e 19, Lucas 7 e 34, a Bíblia coloca no mesmo pacote tanto a bebedeira quanto a glutonaria. Você teria coragem de proibir alimentos? Você teria coragem de eliminar a comida por causa dos excessos? Quantas pessoas obesas, gordas, porque não têm domínio próprio sobre o prato que está comendo? Seria a comida pecado? Se você proíbe o uso de bebidas alcoólicas por causa de excessos e por causa de escândalos de muitas pessoas, você deve de proibir também os alimentos que pessoas comem em excesso e causa desgraça. Beber em excesso a bebida alcoólica traz problema e é prejudicial para a saúde. Tudo que é em excesso é prejudicial. Você bebe Coca-Cola, bebe refrigerante, é pecado, é errado, porque destrói com a tua saúde. Você teria coragem de afirmar isso? De ser um abstêmio totalmente de Coca-Cola, de refrigerante, pipocas e micro-ondas, comidas fast food? Você teria coragem de eliminar completamente, porque é prejudicial para a sua vida? Então seja coerente, pelo amor de Deus, seja coerente e seja verdadeiro, não seja hipócrita. Precisamos atentar. Você sabia que até água, se beber em excesso, é prejudicial? Até água, se beber em excesso, é prejudicial? O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22, ele fala sobre o fruto do Espírito. O fruto é o resultado de uma vida cheia de Deus. E um dos gomos desse fruto do Espírito é a temperança. A temperança, que é o autocontrole, é o domínio próprio. Se você não tem autocontrole e domínio próprio, você está precisando trabalhar. Você está precisando dizer, Espírito Santo, me ajude a ter domínio próprio nessa área. Eu não estou conseguindo controlar a bebida. Não estou conseguindo controlar o celular. Sou viciado em WhatsApp, viciado em Facebook. Não estou conseguindo controlar... Não estou conseguindo controlar aquilo que eu vejo. Pornografia, sou viciado em pornografia. Você não tem domínio próprio? Você precisa pedir a graça de Deus para superar isso, para vencer isso. Tudo que é em excesso é prejudicial. Você não tem um controle sobre a televisão, você não tem controle sobre o celular, você está precisando ser cheio do Espírito Santo. Da mesma forma, a bebida alcoólica. Você precisa de domínio próprio. O apóstolo Paulo, ele trata sobre isso na carta aos Gálatas com muita propriedade sobre tenham domínio próprio. Existe um comentário bem interessante, na verdade um provérbio japonês, citado pelo comentarista Warren Risby. O provérbio japonês diz o seguinte: primeiro o homem toma um trago, depois o trago outro trago, e finalmente o trago toma o homem. Esse é o ponto. Tome cuidado, seja cauteloso. A Bíblia sempre vai enfatizar o cuidado que precisamos de ter contra a embriaguez. Eu finalizo essa minha palavra com o último ponto, analisando os textos bíblicos mal interpretados. Um dos textos bíblicos, meus irmãos, que são muito utilizados pelos proibicionistas, é 1 Coríntios 6, verso 12. Diz o apóstolo Paulo: todas as coisas me são lícitas, isto é, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas convém, isto é, nem todas são proveitosas. E o que não convém? O que não é proveitoso para a vida cristã? Aquilo que não se harmoniza com a palavra de Deus.
Ou seja, beber bebida alcoólica não é pecado. Mas o que não convém? A embriaguez. Jogar não é pecado, mas se você joga, por exemplo, um baralho e utiliza dinheiros, isso não convém. Isso não é proveitoso. Então, tudo o que não se harmoniza com a palavra de Deus não é proveitoso e não convém. Agora note que os proibicionistas citam apenas a primeira parte do versículo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Mas Paulo não para por aí. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse é o ponto. Tenha domínio próprio. Se você não tem domínio próprio sobre uma taça de vinho, você está precisando rever a sua vida cristã. Paulo está dizendo, tenham domínio. É interessante que as pessoas citam a primeira parte do verso, né? Mas a parte que prossegue, que continua, eles não citam. Eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Você sabe, em Gênesis capítulo 1, Deus é o criador soberano de todas as coisas, é o sustentador, mantenedor do universo, e ele criou o universo perfeitamente. E ele cria as plantas, ele cria as frutas, todas as árvores são criadas pelo Eterno, e Deus diz assim, olha a ordem dada para o homem, você deve de exercer domínio sobre tudo. Você deve de exercer domínio. Pense, domínio sobre as árvores, domínio sobre as frutas, domínio sobre as plantas. Se você não tem domínio próprio sobre uma bebida alcoólica, que são feitas de frutas, são feitas de plantas, você não está exercendo o seu papel de liderança e de domínio que você recebeu do Criador. Tenha domínio. É interessante que hoje são as frutas e as plantas que estão dominando o homem. É o vinho, é a cerveja que está dominando, e não é o homem que está exercendo o seu papel de domínio sobre aquilo que Deus disse. Domine sobre as plantas, domine sobre os animais, domine sobre as frutas. Você precisa exercer o seu papel de liderança, de domínio. Um outro texto muito citado, Romanos capítulo 14, versos de números... verso de número 22. O apóstolo diz assim, o apóstolo Paulo, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Percebe já de antemão? Analise a expressão, bom é não comer carne, nem beber vinho. Paulo não diz que é pecado, Paulo não está condenando. Paulo diz, é bom que vocês não comam carne, e é bom que vocês não bebam vinho. Mas qual é o propósito aqui? Que para evitar que o teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Esse texto é o mais citado. Existem alguns que dizem assim, olha, a Bíblia realmente diz que não é pecado beber bebida alcoólica, mas é necessário nós sermos abstêmios pelo fato de evitar escandalizar o irmão fraco. Mas é preciso atentar para essa argumentação, né? Meu irmão, se pensar nessa argumentação de evitar o irmão fraco, de evitar escandalizar o irmão fraco, e por isso eu não bebo nada, você deve de analisar, por exemplo, uma irmã que pinta os seus cabelos de pretos. Algumas pessoas vão se escandalizar, outras não. Se ela pinta o cabelo de loiro, por exemplo, algumas pessoas também vão se escandalizar e outras não. Eu, por exemplo, se ver uma moça, uma irmã, com joias, brinco, colar, anel, né, até mesmo piercing, eu não vou me escandalizar. Mas existem algumas pessoas que vão se escandalizar. Existem alguns que não se escandalizam pelo fato de ver uma irmã com brinco. Mas se porventura ver uma irmã com piercing, meu amigo, já é motivo de escândalo. Existem algumas pessoas que não se escandalizam de ver um irmão, por exemplo, assistindo um filme em casa. Mas se ver um irmão indo para o cinema, é motivo de escândalo. Então, meu irmão, se você usar esse argumento que não bebe para evitar escandalizar o irmão fraco,
Você, na verdade, vai ter que morar no deserto, isolado de tudo e de todos. Você vai ter que se alinhar àquele grupo lá dos Estados Unidos, os Amishes, né? Você vai ter que virar um Amish. Os Amishes, eles não utilizam energia elétrica, não utilizam aparelhos eletrônicos, esquece celulares, notebooks. Os Amishes, eles usam barba sem bigode, você sabia disso? Então, para um Amish, se ele estiver usando celular, é motivo de escândalo. Se você tem o seu automóvel, para um Amish, isso é motivo de escândalo. Você deixaria de usar um automóvel? Você deixaria de usar o seu celular? Você deixaria de usar o seu bigode? Hein, meu irmão assembleiano? Por causa dos Amishes? Então a gente vai ter que se isolar de tudo e de todos. Quando o apóstolo Paulo fala sobre a expressão irmão fraco, ele está falando que o irmão fraco é aquele irmão inexperiente, imaturo, novo na fé cristã. Percebe? O irmão fraco não é aquele fariseu, sabe o crente fariseu? O crente fariseu, ele tem posições firmes. Se ele tiver, por exemplo, usando uma bermuda, ele não vai se escandalizar. Ele julga como pecado, mas isso não vai abalar a fé dele. Ok? Ele é firme. Ele sabe que aquilo é pecado. O irmão fraco, por sua vez, é um novo convertido, é um conscrito na fé cristã. De modo que ele vai te ver, por exemplo, usando barba. Na consciência dele, ele julga que usar barba é pecado, ok? E mesmo assim, ele deixa a barba crescer e ele peca por imitar você. Ele peca por causa da sua consciência. A consciência dele é fraca. Ela não está fundamentada na palavra de Deus. E Paulo diz assim no verso 23, aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Se a consciência dele acusa como pecado determinada prática, e mesmo assim ele vê o irmão forte fazendo tal prática, e faz por imitação, o meu irmão está fazendo, então eu vou fazer também. Mas é pecado. Mas eu vou fazer. Ele peca porque na consciência dele ele julga. Esse é o irmão fraco, é o irmão novo na fé, que precisa ser orientado, precisa ser edificado, precisa ser instruído. Você peca, irmão que se diz forte. Você peca, por exemplo, quando não instrui o irmão fraco a se tornar forte. Quando deixa o fraco, a vida toda na igreja sendo fraco. Ajude o fraco a se tornar forte também. Agora, em Romanos capítulo 14, no verso de número 3, o apóstolo Paulo não deixa barato também para os irmãos fracos. Ele diz assim, o que come não despreze o que não come. Tente substituir aqui, o que bebe bebida alcoólica, não despreze o que não bebe. E aí Paulo prossegue, o que não come, não julgue o que come. Ou seja, tente substituir as palavras, e o que não bebe, não julgue o que come, porquanto Deus o recebeu por seu. Percebe que quando você usa o argumento de evitar escandalizar o irmão fraco, porque precisamos do amor cristão, o amor fraternal cristão, você erra também porque você não usa de amor para com o irmão forte. A Bíblia fala que aquele que não come, aquele que não tem determinada prática, não deve julgar aquele que tem. Você falta com amor também com o irmão forte. Mas é sempre confrontado, né, a velha argumentação, evitar escandalizar o irmão fraco. Mas e o irmão forte? Não é falta de amor também pelo fato dele estar bebendo? Você não deve julgar. É isso que Paulo está dizendo. Agora, se você usa o argumento de evitar escandalizar o irmão, olha o que Paulo diz no verso de número 2. Porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. Se na tua igreja tem um irmão novo convertido na fé, que vem do mundo com uma mentalidade, né, que é vegetariano, vegano, sei lá, né, eu não sei muito bem a distinção das palavras. Se esse irmão vem para a igreja e ele acha que é errado comer carne, que você sendo carnívoro está errado, você acha que a igreja toda deveria de adotar a posição vegana, vegetariana?
Percebe? Se você convida um amigo seu, agora crente em Cristo, mas novo convertido, fraco na fé, se você convida esse seu amigo e na sua casa você tem por costume de comer carne, você não deve de servir carne. Você sabia disso? Você deve de comer legumes com esse irmão fraco. Você não quer usar o argumento para evitar escandalizar o irmão fraco? Pois é, Paulo destaca isso em Romanos 14, 2. Você peca quando você não instrui o fraco a se tornar forte. Você peca quando você não tem tolerância e diz, meu irmão, a Bíblia ensina assim. Vem cá que eu vou te ensinar. E você que sempre condena o forte, você está pecando também por falta de amor. Um outro texto para tentar. Em 1 Coríntios 3 e 16 e 1 Coríntios 6 e 19, o apóstolo Paulo fala sobre o corpo é o templo do Espírito Santo. E muitas pessoas dizem, eu não faço isso porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Contextualmente, vá para a Escritura. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, ele está falando sobre a igreja de forma coletiva. Ele está escrevendo para a igreja como um todo, ele não está falando para crentes individuais. E grupos partidários estavam imiscuindo-se na comunidade cristã de Corinto. Entre eles, havia os de Paulo, de Cefas, havia o grupo de Apolo e de Jesus. Esses grupos partidários estavam criando grupinhos. De modo que a igreja, que é definida pela Escritura como corpo de Cristo também, né? Uma das figuras que a Bíblia define sobre a igreja é o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, você pode conferir. A igreja estava de forma sendo enfraquecida por causa desses grupos partidários. E aí Paulo diz assim, não sabeis que o vosso corpo, ele não diz vossos corpos, tá bom? Ele diz vosso corpo, a igreja, reunida em torno do nome de Cristo. O vosso corpo é o templo do Espírito Santo. E aí Paulo no verso seguinte, no verso 17, ele diz exatamente isso. Aquele que destruir o templo de Deus, vamos conferir 1 Coríntios 3 e 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós, a igreja, é santo. Por que destruir o templo de Deus? Que é o templo do Espírito Santo, que ele fala no verso anterior. Por que destruir o templo de Deus? Porque esses grupos partidários estavam destruindo aquele corpo, aquela igreja. Ela estava sendo enfraquecida por grupo A, grupo B. E Paulo está dizendo, o vosso corpo, ou seja, a igreja, é o templo do Espírito Santo. Leia todo o capítulo 3. Em 1 Coríntios 6 e 19, o apóstolo Paulo fala sobre o corpo sendo o templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo, de novo, que habita, é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu não posso beber bebida alcoólica porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu não posso fazer tatuagem porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Paulo não está falando nesse sentido. Olha os versos seguintes. Paulo fala sobre a prostituição. Ele tem em mente o pecado da prostituição. Do grego porneia. E é nesse sentido que ele está dizendo, o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Leia o texto, leia o contexto para você entender. Meus irmãos, eu espero ter sido claro aqui nas argumentações, tá bom? O meu desejo do fundo do meu coração é que o Espírito Santo traga lume essas exposições ao seu entendimento, que você seja edificado, que você absorva, que você pense, que você raciocine. O cristianismo é uma religião que te ensina a pensar, que te ensina a raciocinar. Analise, pense nas argumentações, vá para o texto bíblico. Não seja bitolado por tua igreja, seja pentecostal, seja alguns batistas, né? Alguns metodistas também, que diz que realmente a Bíblia não diz que é pecado ingerir bebida alcoólica, mas eles usam o argumento do irmão fraco, então eles se abstêm. John Piper, por exemplo, ele se abstém por causa disso. Mas eu gostaria que você fosse para a Escritura, entendesse isso, fosse edificado e também instruísse aquele irmão fraco a se tornar forte. Tá bom? A minha oração é que o Espírito Santo aplique esse estudo em seu coração. Não esqueça de deixar o seu like. Abraço, meus irmãos.